Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando sobre as eleições 2024. Nós, Mesa de Debates, que estamos aqui, né, entrevistando os pré-candidatos, né, indo aí em atividades políticas para poder trazer o debate político, né, para você, né, o ouvinte aqui do nosso canal. E no dia de hoje eu estou aqui com o Nilson da Meia Lua, ele que é, né, pré-candidato a vereador pela cidade de Jacareí, e vamos estar fazendo os debates, as conversas aqui sobre Jacareí, mas também sobre a realidade nacional. Então, Nilson, prazer, né, em recebê-lo aqui, e eu peço para você fazer sua primeira apresentação. Bom dia, Guilherme. Também agradecer aqui a abertura, né, nesse programa seu. E quero já aqui dizer que eu sou metalúrgico, né? Sou o Nilson do Meia Lua, mas estou há anos aí na diretoria do sindicato, agora descompatibilizado para estar aí, né, nessa pré-campanha a vereador. E moro no Parque Meia Lua, há mais de 30 e poucos anos. Quero aqui também já, o Guilherme, já aproveitar e sou solidário a uma greve que está acontecendo nesse momento na Armco. Inclusive, eu acabei de sair de lá, estou desde as 4 horas da manhã na Armco, onde a empresa não paga o salário dos trabalhadores, os trabalhadores fizeram uma greve interna hoje na Armco. Então, quero aqui ser solidário a essa greve que está acontecendo nesse momento na Armco, que é da nossa base de metalúrgica. Nilson, então vamos começar com as perguntas, né? Já que você citou da greve, né? Conta um pouco, né, para ela, sobre ela aí para gente, né? O que está acontecendo, até porque, né, é impossível não falar de eleição sem falar de luta de classes. Guilherme, é um momento importante a gente falar, porque olha só, nós está aí pré as eleições municipais e a gente tem visto aqui um descaso com essas questões quando se trata das empresas e as câmaras de vereador, a prefeitura, e eu acho que é importante a gente tratar desse assunto, que é um assunto que poucas pessoas tocam nele, né? Acho que é por isso é importante você ter um candidato de chão de fábrica que já sofreu na pele e na própria carne essa agonia, né, de ficar sem pagamento. Inclusive, eu sou da Sadfem, né? Então, na Sadfem aconteceu muito isso. Então, a Armco hoje ela está nessa situação, numa situação que não paga os trabalhadores, não paga salário, não recolhe fundo de garantia, não paga os tributos federais, nem estaduais, nem municipais, não as contribuições do sindicato também não repassa. Então, ela está nessa situação de agonia. E quem sofre é os trabalhadores. E aí, e nós, inclusive, eu tive até falando com os trabalhadores, que é o momento deles procurar a Câmara dos Vereadores, o prefeito, para começar a discutir na cidade. Porque quando uma empresa vem implantar na nossa cidade, as chamadas guerras fiscais aí, né, tem todo o apoio, tanto das prefeituras, da Câmara de Vereadores, e eu cito aqui, inclusive, a Caoa Shelly, quando chegou aqui, Shelly, que foi dado o terreno para a empresa, a infraestrutura, tudo para a empresa, certo? Votado e aprovado pela Câmara de Vereadores. E quando uma empresa está numa agonia para fechar, igual o caso da Armco aqui, que tem um sério risco financeiro, que deixa os trabalhadores sem salários, não é discutido, não é debatido. O caso também aqui da Vibraz, que fica no município de Jacareí, que tem a mesma situação, ou até pior, né, que está uma situação bem grave, aguda, já há mais de 12 meses os trabalhadores sem salário, uma greve que dura mais de 2 anos, e que a Câmara e os vereadores não tomam posição nenhuma discussão com a sociedade o que fazer nessas ocasiões. Certo. E Nilson, né? A gente em Jacareí tem as candidaturas, né, da extrema direita, da direita, e também tem a candidatura, né, do Hamilton, né, pelo PT.
né, que tem boa parte aí dos partidos de esquerda, né? O que eu percebi é que o PSTU não está com essa candidatura do Hamilton, e eu gostaria de saber por quê. Olha só, isso é uma pergunta importante e nós temos debatido isso aqui também com a sociedade. Olha só, hoje tem uma polarização no país e essa polarização ela também se dá nos municípios, no estado e no município. E nós temos aqui em Jacareí essa polarização, que vários partidos se fechando com a ultradireita e tem a dita esquerda, que eu posso falar assim, que está também junto, que aí leva também as candidaturas, não lançar candidatura, por exemplo, o PSOL não lança a candidatura aqui e junta com o PT. E a única candidatura que lança, que quer discutir uma verdadeira situação melhor para os trabalhadores, com condições de discutir e levar a sério essa discussão com os trabalhadores, é a nossa. Inclusive, eu estou com o Adilson, o índio, né, o candidato nosso a prefeito, por isso, porque nós achamos que a questão ela não pode ser mero formalismo, né? Eu acho que os programas que o PT tem hoje é a mesma dos outros partidos. Então, não tem diferença. E nós apresentamos essas pré-candidaturas já com um programa com diferença e muito profundas. Nós defendemos a tarifa zero, defendemos a questão de discutir a questão dessas empresas, né, que não paga salário, igual a Vibraz, igual a Arno, que seja tocado pelos trabalhadores, certo? Que não tem essa de recuperar a empresa e devolver ela para o capital. Então, são profundas as diferenças que nós temos, inclusive com o PT. E outra coisa, eu aqui em Jacareí, eu falo, olha, é o único metalúrgico que é de chão de fábrica, que trabalhou no chão de fábrica e trabalha no chão de fábrica, que é candidato a vereador. Não tem outro, certo? Metalúrgico que está aí na pré-candidatura apresentando essas propostas e com esse programa de vereança aqui para Jacareí. Então, não dá para juntar com essa turma. Então, nós temos, de um lado, a polarização que junta um lado com que é a direita, e a outra com a dita esquerda, e nós temos a nossa, que é a apresentação de um partido que é a verdadeira esquerda, que nós chamamos aqui com o trabalhador. O Adilson foi trabalhador da Philips, metalúrgico, foi presidente do sindicato, está na luta há 30 anos, eu mais de 20 anos na luta junto com esses trabalhadores, sofrendo no dia a dia junto. Então, com conhecimento de causa, né? Sofrimento na pele, é diferente. Nilson, ainda falando ainda da candidatura do Hamilton, né? Diferente daqui de São José, que tem, né, que o PT fechou uma aliança com partidos aí de esquerda, PSOL, PCdoB, e partidos mais que estão aí mais ao centro, centro-esquerda, Rede e PV. Aqui em Jacareí me chama a atenção na presença do Avante, né? Que é um partido que, ao meu ver, é um partido de direita. Como que você vê essa aliança do PT com o Avante? Então, olha só, Guilherme, isso é outra coisa também interessante a gente se tratar, olhando a nível nacional, a nível estadual, a nível regional, aqui a nossa região, né? Então, hoje, o PT, por isso que eu falo que o PT é dita esquerda, porque nós tratamos do Hamilton aqui com o Avante, por exemplo. Eles votaram na convenção deles que eles podem se juntar com quem eles quiserem, depende de onde for. Menos ultradireita, é isso que eles falam. Não existe menos ultradireita. Ou é ultradireita ou é de esquerda. Não tem menos. Né? E aí é que forma essas junções aí que para nós não serve, para o trabalhador não serve. Então, assim, ó, querer governar para todos e para todos a gente sabe quando é o todos. Né? O todos tem um lado, que é o lado dos mais fortes, é o lado
das grandes empresas, das grandes indústrias, dos grandes empresários. Então, para o trabalhador, não serve. Então, eles estão autorizados a fazer com quem eles quiserem em qualquer lugar. Então, para nós, o PT hoje é um partido de centro, certo? Como os outros, não tem diferença. Por isso que faz essas alianças nos municípios desse jeito, que a gente começa a não entender. Fala, porra, mas esse partido aqui é de direita, como é que tá com o PT? Tá por isso. Certo, então para o PSTU, né, não, essas alianças aí com partidos de direita, até mesmo partidos de centro, não são válidas, né? É prejudicial para o trabalhador. Exatamente. Por exemplo, no plano de governo, se você vai fazer um plano para a sociedade, pro aos trabalhadores, com aliança dessa não tem como. Como é que você vai fazer? Vai defender? Não dá, não tem como você fazer isso. Então só faz isso porque já tem um lado. Por isso nós falamos, não, isso aqui já é um governo que não é mais frente popular, isso nacionalmente. Você vê que é uma união com todo, com tudo. E aí nos municípios se dá a mesma coisa. Por exemplo, as candidaturas deles aqui é isso. Juntar tudo e do outro lado a mesma coisa. Junta tudo certo? Então, no nome de combater a ultradireita, junta cobras e lagartos. E aí, muitas vezes, dentro disso, tem a direita, que, para nós, para o trabalhador, não é benéfico. Então, para nós, você tem que ter um plano de governo e defender esse plano de governo, tanto nacional, como estadual, como municipal. Para isso, tem que ter autonomia, tem que ter liberdade para fazer, senão você não faz. Certo. E, ô Nilson, e falar um pouco aqui das candidaturas, né, da direita, da extrema direita, né? Como que você enxerga elas? Então, é mais do que eu estava falando, é mais isso, né? Hoje nós temos a polarização no país e ela se dá nos municípios, se dá nos bairros, se dá na porta da fábrica, dá em todo lugar. Você viu as últimas eleições, os resultados foi isso. E nós apresentamos a nossa, que não é nenhum nem outro. E nós estamos aí, né, na porta das fábricas, discutindo, apresentando a nossa pré-campanha nos bairros, no centro, para os lojistas. Então, nós achamos que é isso. Nós achamos que nenhuma das duas serve, certo? Nós achamos que não serve, que vai defender direito, vai defender retirada de direitos, vai defender ataque aos trabalhadores. Por exemplo, falando aqui, nós estamos com uma campanha que os metalúrgicos votou e aprovou em assembleia, e os trabalhadores têm feito esse debate, de revogar a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. O PT não vai fazer. Não vai. Lula não fala mais nisso. E nos municípios, mesma coisa. Na Câmara dos Vereadores, mesma coisa. Onde tem os candidatos do PT, eles não mexem nesses casos sensíveis. O que foi feito, não quer mexer em nada. Retirar direito, aonde foi retirado dos trabalhadores, as prefeituras que era do PT, que retirou o direito dos trabalhadores funcionários públicos, também não falam em revogar nada, não falam em nada, certo? Então, continua a mesma coisa, e para nós achamos que está muito aquém do que os trabalhadores precisam. E nós precisamos de combater isso. E a saída é você ter liberdade, com um plano de governo, discutir com a população. Por exemplo, nós defendemos que um vereador na Câmara de vereador, ele não só vota lá os projetos dele, que ele discute com a população através de conselhos populares. Hoje já tem, né, a Sociedade Amigo de Bairro, que da forma que está, para nós, não funciona. Nós achamos que nós temos que incentivar e trabalhar dessa forma. Não que um deputado, ou um prefeito, ou um vereador foi votado, ele tem carta branca para fazer o que ele quer lá. Nós achamos que não.
Nós achamos que tem que discutir com a população, através dos conselhos populares. Essa é a nossa diferença. Nós defendemos a tarifa zero. Por que a tarifa zero? Ela vai ajudar também os comerciantes. E nós queremos discutir isso com os comerciantes. Não só com os trabalhadores que precisam. Por exemplo, a fábrica não paga salário. O cara vai vir a pé, por exemplo. Ou não vem. Então, ele não consome, não tem gasto. Então, nós achamos que isso é importante. Nós achamos que o hospital, por exemplo, tem que atender bem e atender perto do público, atender nos bairros. Nós defendemos um hospital municipal no Meia-Lua, por exemplo. Porque nós achamos que a Dutra, o trânsito, já perdeu muita vida nesse sentido. E nós defendemos isso, que tenha o atendimento junto aonde o trabalhador mora, ali, para poder ter as condições para o trabalhador, no mínimo, estar com saúde para trabalhar. Certo. Falando em Meia-Lua, né? Como que anda a situação do Meia-Lua? Então, olha só, hoje o Meia-Lua é um bairro gigante, né? Eu moro lá há mais de 30 anos e é um bairro que cresceu muito. E é um bairro que eu costumo dizer o seguinte, é um bairro dormitório, né? Que boa parte dos trabalhadores que trabalham na indústria, tanto de Jacareí como de São José ou outras cidades, mora no Meia-Lua. Então, é um bairro grande, que é um bairro que é periferia, digamos assim, né? Periferia, mas é um bairro que tem muito trabalhador, muito. E aí é trabalhador de toda a indústria, não só os metalúrgicos, a maioria, né? A maioria trabalha na Gerdau, trabalha na GM, trabalha na Embraer, aqui nas fábricas de Jacareí, mas também na indústria têxtil, na indústria alimentícia, na indústria química. E é um bairro que é importante. Nós, nos últimos anos, tem tido alguma pequena melhoria, mas nós achamos que pode melhorar muito mais, né? A questão do asfalto não está em todas as ruas ainda, a questão de infraestrutura não está, água, né? Faltou água esses dias aqui na Jacareí, Meia-Lua também faltou, não faltava antes, agora está faltando. A saúde também, né? Precisa de melhorar, de avançar. Tudo isso, a ligação com São José tem que terminar, nunca termina, né? Já foi liberada a grana, não termina aquilo ali. Você passa ali, você vê. Hoje eu passei lá, agora vi lá. Tem que terminar aquilo ali. Não dá para ficar daquela forma. Acho que já foi liberado, vai lá e faz, liga e pronto, resolve. Não precisa pegar adultos estranhos nós estamos pegando aí. É só abrir ali e fazer a ligação com São José, certo? Meia-Lua é muito próximo de São José, é difícil São José, né? Eu costumo dizer, 2 passos eu estou em São José, porque ali é muito, muito próximo. E é um bairro hoje que é um distrito, né? Você pega o Meia-Lua é o bairro, o Parque Meia-Lua é um bairro, mas o distrito do Meia-Lua que abrange toda a região ali, inclusive é onde fica a empresa hoje, Caoa Chery, que tem previsão de voltar aí. Então, toda essa área aqui, que nós tratamos do Parque Meia-Lua, uma área muito rica, em mão de obra, qualificada, é uma região de muita gente boa, né? Muito trabalhador honesto, que está lá todo dia na máquina, levanta às 5 horas da manhã, outros entram meia-noite, sai no outro dia de manhã. Então, esse público aí que nós estamos falando, que é o Parque Meia-Lua. Não sei se você conhece, mas eu convido você para conhecer. Certo. E Nilson, né, continuando aqui a nossa conversa, né, um dos debates aí que, né, é de Jacareí é a questão do plano diretor, né? Como que você, o PSTU, enxerga essa problemática do plano diretor, né? O que vocês defendem? Não, olha só, o plano diretor, cara, ele tem um problema, né? Ele tem um problema que visa essa questão de investir numa região só, numa área só e para um público só. Nós achamos que o plano diretor ele tem que atender primeiro o seguinte, aonde os bairros não é legalizado, tem que legalizar. Essa é a primeira defesa nossa, certo? Por exemplo, nós temos aqui o CEPIM, que fica nessa região que eu falei para você. Não é legalizado até hoje, mais de 30 anos o bairro lá e não é legalizado. Nós temos a Lagoa Azul 2, nós achamos que tem que legalizar, que depois da Lagoa Azul tem a Lagoa Azul 2. Nós temos que legalizar aquilo lá, sabe? Eu estou citando algumas coisas, mas tem muito mais.
E o que eles pegaram? Tem uma grana para entrar, né, que é uma puta de uma grana, e que eles querem investir de um lado só e fazer casa de alto padrão. E tem orgulho de falar isso, ó, nós vamos fazer isso aqui, as rodovias, as avenidas, e nós vamos investir nessa área aqui, que é onde vai ficar melhor que os bairros mais chiques de São José. Eu acho que não pode ser essa disputa, né? Você tem que olhar por aonde os mais necessitados, que é os bairros, que não é legalizar o transporte, né? Nós temos um rio que corta aqui, eu acho que nós temos que vitalizar esse rio, certo? Nós temos que tratar 100% dessa água, não pode ser que ainda não é, certo? Você olha aqui, isso entra tudo no bojo aí, que se trata de saúde, meio ambiente, condições de vida para os trabalhadores, e isso passa também para o diretor onde o trabalhador mora, e aonde não é legalizado, que fica desse jeito. Então, acho que nós temos vários problemas aqui, que se passou meia-lua, por exemplo, vários anos, aquele esgoto céu aberto, agora que tampou, que deu uma melhoradinha, ainda precisa melhorar mais. Mas vários outros bairros que eu citei, vários outros bairros aqui que tem, que não é legalizado ainda, não é preciso legalizar. E por que a prefeitura não legaliza, na sua opinião? Ô, Guilherme, eu vou falar uma coisa para você, cara. Eu já ouvi isso, uma frase já bem antiga, mas eu vou repetir ela aqui. Falta vontade política. Tem bairro que é melhor você só fazer promessa. É isso que eu vejo, certo? Certo. Então, falta vontade política. E o Nilson, né, continuando aqui a nossa conversa, né, você falou aí, né, do combate à extrema direita, né? Hoje eu vejo, né, e acho que explica muito, né, a reação ontem, né, na eleição do Michelon, né, uma esquerda muito presa no eleitoralismo, né, e pouco, né, presa na luta de classes. Como que a gente vai combater a extrema direita? Por meio das eleições ou por meio da luta? Olha só, primeiro é o seguinte, nós entramos nessa eleições, ou nosso partido entra e lança candidato, por exemplo, eu estou lançando aqui a minha pré-candidatura, me apresenta a candidatura de vereador, mas já fui candidato lá atrás também como deputado estadual, depois vice do Adilson, e assim mais outros nomes nossos conhecidos que tem lançado. Mas nós sabemos que o que nós vamos combater a extrema-direita, tanto na região, no estado ou no país, ou a nível mundial, é com as lutas. Por isso que nós somos, e eu sou de um partido revolucionário, nós achamos que só nas eleições é essa briga de gato-rato, vai e volta, vai e volta. Você viu, na França quase foi, voltou, é o que você se diz aí, tá lá com essa união, né, da esquerda que se fecha. Na Inglaterra também teve algo parecido, mas não sai disso. Depois a ultradireita volta, a direita volta, a ultradireita volta. Fica aí, Argentina, mesma coisa, e nós sigamos nisso. É o cachorro correndo atrás do rabo, não vai resolver. Então, pelas eleições, pelo parlamento, é bom a gente dizer, porque é um fio condutor nosso. Eu imagino um nosso fazendo um discurso desse para milhares, né? Para a população. Falar, olha, aqui nós temos que fazer a luta direta e combater isso não só a nível nacional, mas a nível mundial, porque nós precisamos de uma revolução no nosso país e depois espalhar para o mundo, que combate a exploração. O homem ser explorado pelo homem. Parece uma coisa simples, mas é um absurdo. É o mundo de ponta cabeça. Né? É um com bilhões, trilhões, não sabe nem o que vai gastar, não sabe nem o que vai gastar, e a maioria da população, 98%, 99%, passando fome. Né? Passando fome não, né? Passando fome é menos, é 25%, acho. Passa fome no mundo, passa fome no país. Mas você tem 99% que trabalha, que produz, e 2, 1% que fica a riqueza da população mundial, que acontece com os bilionários, quase trilhardários já, acho que
não vai demorar muito, vamos ter um trilhardário aí no mundo, e a população nos países periféricos, igual o nosso, passando necessidade, passando por perrengue que não precisava de passar. Por isso que nós, um partido revolucionário, achamos que a saída é pela a luta direta, pela uma luta para a revolução, a revolução socialista, e que leva à libertação dos trabalhadores, e que isso não precisa mais você ficar brigando lá na porta da fábrica para poder pegar um pão. Que é isso que está acontecendo. As empresas hoje não querem dar nem pão para os trabalhadores comer de manhã. Só para você ter uma ideia, quer que o cara trabalhe sem comer, né? Quer que o cara produza sem comer. É um absurdo. Então, a escravidão no mundo não acabou, só mudou de nome. Continua a mesma coisa. Nós trabalhamos hoje e muitas vezes nós não conseguimos nem comer na empresa e nem levar comida para casa, porque a empresa chega no final do mês e não paga o salário. Como é que você trata da sua família? Isso é absurdo. Certo. E Nilson, eu gostaria que você explicasse aí para o ouvinte, né, o que é esse socialismo que o PSTU defende? Olha só, nós vem lá de trás, você buscando a Revolução de 17 na Rússia, que Lenin e que fez, e nós achamos que nós temos que defender, e que depois a turma confunde hoje, tem muita confusão, né, com com os países que fala que é comunista ou que não tem nada a ver, por exemplo. Nós defende a liberdade dos trabalhadores. A liberdade dos trabalhadores, o que é isso? Nós defende que não tenha patrão, que a mesma mão que produz é a mesma mão que divide. Nós defende que seja feito com os conselhos populares. O que é isso? É o povo governando. Coloca lá um prefeito, coloca um vereador, não deu certo? O povo vai lá e troca. A hora que quiser, por conselhos populares. E que não tenha a exploração do homem sobre o homem. Certo? O que acontece hoje é que as pessoas falam: Venezuela é comunista. Não é uma ditadura. A China é um país comunista. Não é uma ditadura. É diferente. Isso para nós não serve. Não é. Então, o que nós defende é que a mesma mão que produz é a mesma mão que divide. Isso através dos conselhos populares. Não pode ser que um cara tem bilhões, quase trilhões, e a maioria da população passa necessidade por falta de ser mal distribuído. Não é nem mal distribuído, né? Não é nem distribuído, né? E hoje o que nós vemos, eu estava falando das guerras fiscais, por exemplo, se eu citar aqui, a SAD, quando fechou, a SADFEM, que fica ali do lado da Shell, fechou em 2013. Nós fomos discutir com os vereadores aqui de Jacareí e com a prefeitura. Olha, está fechando, nós queremos emprego na Shell, porque a Shell está abrindo do lado. Nós queremos que vocês interferem com a empresa chinesa para arrumar emprego para esses trabalhadores, para não ficar desempregado, porque cortar a renda dos caras, não consegue outro emprego fácil assim, vai passar necessidade. A empresa falou, a prefeitura e a Câmara de Vereadores falou, nós ajudamos com o currículo. Olha isso. Olha que absurdo. Aí eles tinham dado o terreno lá. Eu falei, mas vocês deu tudo para a Shell, então, no mínimo, falar para ele contratar esse trabalhador, dar um treinamento, que é o normal, e recolocar esse trabalhador de lá. Nem isso foi feito. Falou, não, nós não conseguimos fazer isso. Quer dizer, por isso nós achamos que é errado a forma que é. E é um absurdo, porque olha só, se a Shell hoje vender o terreno, ela não vai devolver o dinheiro para a prefeitura, vai? Não vai. Vai devolver os bilhões que foi gasto lá na empresa, os milhões que foi gasto com o dinheiro público, o dinheiro nosso aqui do município, não vai. Agora, nós achamos que os trabalhadores podiam ter, no mínimo, o emprego. Nem isso teve. Explicando melhor isso, num socialismo não tinha isso. Nós ia fabricar o carro se precisasse do carro, nós ia produzir comida se estiver precisando. Nós não vamos produzir para jogar fora igual no capitalismo faz. Certo? Então, no mínimo tinha que ter emprego para todo mundo. No mínimo tinha que trabalhar menos. Né? Se nós temos a tecnologia, para que trabalhar 12 horas e a maioria não tem emprego? Essa é uma discussão que nós queremos fazer, e aí nós vamos. É difícil, mas
nós temos que fazer, né? Nós poderia hoje, para ter o que tem no mundo, trabalhar 2 horas diárias. 2 horas. Produzia e se alimentava todo mundo de altar. Só isso. Agora, o que acontece é o seguinte, hoje o dinheiro que é produzido aqui, o lucro, por exemplo, de uma empresa chinesa, o capital dela vai para a China. As empresas que é americana, vai para os Estados Unidos. Da Alemanha, a mesma coisa. E aqui fica para nós o quê? A migalha. Nem responsabilidade social essas empresas têm com os trabalhadores quando fecha. A Schroeder fechou aqui. Que responsabilidade que era? Uma empresa americana. Nenhuma, zero com a população e com os trabalhadores. Não dá mais. Então o mundo está entrando em colapso por isso. Exploração, cada vez mais buscando o rico ficar mais rico e a destruição do meio ambiente, que não precisa, e aí faz em nome do lucro. É a má distribuição de dinheiro, quer dizer, distribuição nenhuma, né? Quando você vai pedir um emprego, o cara não dá, fala que não tem condições. Agora, milhões para a empresa dar. É essa a discussão que nós queremos fazer. Certo. E continuando aqui a nossa conversa, o Nilson, né? É uma pergunta que para alguns é polêmica, né? Em relação ao salário do vereador. A gente sabe que o salário do vereador é bem maior do que o salário de um trabalhador comum, né? Aqui em São José, o salário vai aí a 18 mil reais. A pergunta que eu faço para você, se o Nilson for eleito vereador, né? Você tem a pré-candidatura, né? Candidatura, né? Se você for eleito, você vai abrir mão desse super salário que é bem, né, bem acima do que um trabalhador recebe? Ô, Guilherme, é boa essa pergunta, porque isso aí está no nosso estatuto, né, do partido. Primeira coisa que está é isso. E a discussão que a gente faz é o seguinte: olha, a gente tem que viver com o salário que tem. Se eu tenho meu salário de metalúrgico, eu vou continuar com a minha vida de salário de metalúrgico. Primeira coisa. Certo? Agora, outra coisa que eu queria falar com você, e eu falei numa entrevista anterior aí, eu gostaria de falar aqui também. Eu acho, cara, que. Eu acho não, tenho certeza, que as reuniões que tem, né? As plenárias que tem, as sessões de câmara que tem, ela deveria num horário acessível ao público, à sociedade. E não é. O horário que tem é um horário administrativo, que a população não acompanha. Entende? Então, eu achava que teria que ser no sábado ou à noite. É que a parte também dos trabalhadores trabalha à noite, mas estudo e trabalho. Mas acho que teria que ser num dia alternativo, que isso a população acompanhasse. Além, não é só o salário, tem mais coisa, né? Mas o salário é o primeiro. A gente está no nosso estatuto do nosso partido. Olha, aqui é viver com o salário que tem. Se você é professor, vai ter o salário de professor e vai continuar com aquele salário. Se você é metalúrgico, vai ser o salário de metalúrgico. É essa forma que nós enxergamos, é nessa forma que nós defendemos. Opa, certo. E o Nilson, né? Continuando aqui, né, o nosso papo, né, sobre os problemas de Jacareí, né? Você levantou aí a questão ambiental, né? Qual é o programa que o PSTU tem para a questão ambiental, seja de Jacareí, né, que não está, né, não está dentro de uma bolha dos problemas reais que existe na sociedade em relação ao meio ambiente, mas também para o mundo como um todo? Cara, assim, ó, primeiro, o meio ambiente. Vamos começar onde a pessoa mais enxerga, né? Começar pelo rio. Eu levantei a bola aqui. Eu acho que o tratamento nosso ainda é muito aquém do que precisava de ser, porque aqui o rio começa a se poluir aqui, né? Você pega em Santa Branca, o rio ainda é limpo, quando chega aqui em Jacareí, e ele faz uma curva, né? E quando ele faz a curva, ele começa a poluir. E nós achamos que esse rio ele tem e deve ser vitalizado. E aí, Guilherme,
as áreas, né, de proteção ambiental, as beiras do rio, ela tem que ser replantada. Então, a gente vê alguma coisa, mas muito aquém do que tem que ser, certo? Agora, eu acho que esse rio ele tem que ser navegável também. Já foi, eu acho que tem que ser. Então, além disso, tem que ter um projeto, e nós, inclusive, a gente discute isso no nosso partido, e está no nosso programa, a revitalização desse rio seja navegável. Você pode usar o rio para transportar do centro aqui, por exemplo, até o Meia-Lua. Boa. Lagoa Azul é do lado do rio lá, certo? Dá para ter essa vitalização, igual outros países aí tem. Você vai, os países aí da Europa mesmo, usa muito isso. E aqui pode usar, é muito mais barato, muito mais econômico. Podemos fazer. Agora, o crucial aí está no tratamento de efluentes. Eu sou metalúrgico, mas dentro da fábrica eu trabalhei 4 anos no tratamento de efluentes da fábrica. Isso eu sei que é muito barato tratar o esgoto. O que falta, eu já falei na fala anterior, força política. Não é milhões e bilhões de reais que nem se fala por aí para tratar a questão do esgoto, digamos assim, né? Então vocês acham que, por exemplo, para essa obra e muitas outras, Chacari tem dinheiro, tem condição para fazer isso? Cara, é tudo questão de querer fazer e fazer. A questão quando nós falamos em questão de grana, né, investimento, por isso que eu falo para você que é um plano discutido com a população, porque quem paga tudo isso é a população, certo? Por exemplo, nós falamos, essa eleição, eu estou vendo aí, né? Essas eleições, inclusive, a mídia tem que soltar isso, é uma eleição da vaga na creche, é uma eleição da consulta, da fila, né? Da consulta, é uma eleição da vaga na escola, da vaga na creche e hospital e tudo. É verdade, mas é uma eleição que também discute, por exemplo, a questão que eu falei anterior, que é a de responsabilidade social das grandes indústrias, certo? Ó, as empresas poluem. Por que que ela só polui? Por que que ela não limpa, né? Por que que ela não investe nessa área social, no bem-estar da população? Isso não é discutido. É discutido a empresa lucrar e ir embora, certo? Agora, por isso que eu falo, dá para fazer, e investimento, condições para fazer tem, né? E muitas outras cidades que faz, porque lá fora faz, porque aqui não faz. E muitas cidades fez, por exemplo, a questão da tarifa zero. Não dá para fazer. Não dá para fazer por quê? Tem outra cidade que fez e está dando certo. E várias cidades já está se aplicando. Porque tem a ver com vontade e força política. Só isso. Certo. Nilson, eu quando tenho oportunidade aí de conversar com os pré-candidatos do PSTU, eu sempre levanto essa bola, que é um negócio que me deixa um pouco preocupado, que é em relação à unificação dos revolucionários, né? Aqui no Vale do Paraíba, a gente sabe que existe poucas correntes comparado a São Paulo, né? E como se expressa, por exemplo, na própria CSP Conlutas, né? E a grande pergunta que eu faço é o seguinte, né? Por que não unificar, esse setor, que se reivindica revolucionário, que reivindica aí a independência de classe, num polo nessas eleições, mas que seja algo que vai para além, do processo eleitoral? Então, olha só, nós acabamos de falar agora há pouco do PSOL, né? Se você olhar, olha, é a mesma coisa? Defende o mesmo programa? Não é. Inclusive, estão junto aí com o PT, tanto São José como aqui. Vai lançar vereador? Vai, mas
prefeito tão fechado. Porque é outra coisa. Não tem a questão do programa em si, né? E aí defende o que está, defende a manutenção do Estado, né? A mesma coisa que tem vai e volta há anos e anos, que nós chamamos aí do reformismo, né? Vai dar um nome aí, é bonitinho. Reformismo. Isso não serve. Para os revolucionários não serve. Quem se diz revolucionário não vai fechar e vai estar dentro de um programa ou de uma proposta que, que não abrange essas questões. Então, se tem um debate na cidade que nós não vamos abrir mão de jeito nenhum, por exemplo, a questão do salário, a questão do passe, né, do passe livre, mas aqui a tarifa zero, a questão do meio ambiente, essas questões para nós é crucial. Então, nós achamos que isso não é que não divide, nos divide, isso diferencia. Na luta, sim, nós podemos fazer uma luta, uma greve junto. Agora, na hora de apresentar o nosso programa, não dá. Nós não vamos rebaixar o nosso programa para fazer junto com essa turma aí que tem um Não, lado que nós sabemos que não deu certo, não vai dar certo. ô Nilson, mas não estou falando do pessoal, eu estou falando de correntes que se reivindicam revolucionárias, que se indicam no campo da independência de classe, né? Tudo Hoje bem? o, hoje o pessoal não se inclui nesse campo, né? Na verdade, né, o pessoal como partido, ao meu ver, nunca se incluiu, mas estou falando de setores, organizações, né? Posso citar aí, por exemplo, a Revolução Socialista, que né, tá dentro do pessoal e é um erro, aí é outro debate que tem que ser feito, né? Uma unificação dos setores independentes do governo, é isso que eu estou propondo, igual o Polo Socialista de 2022. Por que não retomar o Polo? Boa pergunta. Inclusive, o polo nós achamos, né? Já debatemos, acho que o polo foi uma saída boa, nós participamos. E muitas vezes nós estamos abertos. Provavelmente não é da nossa parte que nós não fazemos, certo? Se quiser vir, está sempre aberto e sempre teve, né? Então, eu acho que apoio, inclusive, nós estamos buscando apoio. Quem não está satisfeito ou tem condições de estar junto, vamos estar junto. Essa é a questão foi o polo, né? E a questão nossa hoje. Por exemplo, aqui nós falamos aqui de vários partidos ou várias organizações que tá e que nós esperamos que vai estar junto com a gente apoiando. Nós ainda está em conversa, conversando, mas pode ser, certo? Então não é que está fechado ou está totalmente descartado. Não está. Agora também nós não vamos aqui mudar o programa. Então, se for para mudar o programa, não tem. Agora, se quiser vir para somar, tá junto, isso sempre teve. O polo é expressão disso. Certo, né? E Nilson, falar aí de problemas de Jacareí, a gente está né, quase no final da entrevista. Como que você avalia aí a situação da educação pública, né, da cidade? O que que você propõe, né, para essa área? Qual que é a sua proposta? O que que você levanta, né, o programa para essa questão? Olha só, Jacareí ainda precisa de avançar bastante. Né, eu vim num tempo que para estudar tinha que andar quilômetros e quilômetros a pé, né? Então, primeiro é isso. Eu acho que dá condição para os alunos estudar mais próximo das casas, né? A outra coisa é que seja por tempo integral. Eu defendo isso. Eu acho que a criança, o adolescente, ele se dedicar esse tempo a mais para estar
nas escolas. E hoje tem muito pouca vaga para isso, né? Se você for procurar, você vai achar, mas vai achar longe da sua residência. Aí você não tem condição. Muitas vezes você tem que pagar essa condição. E nós sabemos, quem mora na periferia não tem dinheiro nem para comprar o gás, vai ter dinheiro para pagar a condição para a criança ou adolescente estudar fora, no outro, em outra região, dentro do próprio município. Então, nós achamos que é isso. Primeiro é isso. Tá mais próximo e também com essa condição de ser integral. Eu acho que, primeiro, isso, as escolas, né? E outra coisa, a remuneração dos professores também, né? Os profissionais da área, né? Que nós achamos que tanto municipal como estadual e como nacional é uma vergonha, né? Então, tem isso também. Então, o programa para as escolas e para a educação, que nós achamos que é deficitária, e aí não é só aqui em Jacareí, é nacional, nós tem um déficit, né? É essa situação. Outra coisa é cursos profissionalizantes mais à noite. Nós achamos que tem que ter, certo? Por exemplo, aqui em Jacareí tem o EJA, mas eu nem sei se é nome EJA ainda, mas deve ser. Que nós achamos que tem que ter mais também, certo? Tem vezes que tem num bairro, não tem no outro, tem vezes que está no centro, não está, tem vezes... Acho que nós tem que abrir mais vaga e procurar os alunos, né? Muitas vezes o cara está fora da escola, não é porque não sabe que tem, certo? Então tem que ter mais divulgação disso. Nós achamos que falta divulgação também. Então tem essas questões que está dentro do nosso plano de governo e nós queremos também discutir com a população sobre isso. E apresentar essas propostas também. E como que você avalia a questão da saúde? Olha só, a saúde, eu comecei aqui falando da saúde, né? Na minha intervenção, na primeira fala, eu falei. Porque a saúde, nós passamos por problemas aí, nacional, mundial, né? Epidemia, nós passamos por uma epidemia de dengue agora. E eu moro ao lado da UPA lá em Jacareí, né? Que era o UBS, agora a UBS saiu, né? O postinho sai, fica um pouco mais distante lá. Mas eu moro ainda do lado do 24 horas lá, que é uma UPA. Na epidemia no início do ano aí, cara, janeiro, fevereiro, a dengue, você chegava lá, tinha gente lá de fora, sentado, não tinha nem espaço lá dentro, cara. Era uma coisa assim que não dava para acreditar. Parecia aqueles filmes de ficção, assim, né? Da televisão ou do cinema, uma coisa louca. Eu falei, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso aqui com meus olhos. Então, era 2, 3 lá fora, muitas vezes desmaiado dentro do carro, aí as enfermeiras não sabiam o que fazer, ficavam sem comer, os médicos, as enfermeiras sem comer, porque não tinha tempo de comer, porque não dava para atender todo mundo. Então, olha isso. Então, até hoje está assim, a fila lá é enorme. E nós achamos que precisa melhorar muito. Por isso que eu defendo a questão do hospital mais próximo da área. Eu estou falando meia luta porque eu moro lá, mas pode ser em outro lugar, pode ser num outro bairro aí que precisa, a gente quer discutir. Por exemplo, tem bairro muito longe, né, do centro. Tem a questão que nós é cortado aqui pela uma rodovia, uma rodovia que é grande, né, que muitas vezes tem trânsito, tem um monte de coisa. Então, nós precisamos de ter uma condição melhor para atender essa população mais próxima do local. Nós achamos que isso se dá com hospitais, não pode ser só um postinho, um atendimento ali, porque na verdade é o seguinte, quando o cara entra, tá falando da saúde aqui, né? Entra lá para ser atendido, primeiro que tem uma demora, depois você para conseguir vaga na Santa Casa ou no Telmo ou em outro lugar no São Francisco, que também tem um convênio, é muito difícil, muito difícil. Fica 2, 3 dias lá no postinho esperando uma vaga no centro da cidade, né? Ou não. É uma coisa de louco. E muitas vezes o cara falece ali, porque não tem tempo, certo? Meu pai aconteceu isso. Meu pai veio para Santa Casa, voltou, estava no postinho, morava, chamei o SAMU, levou ele no postinho e acabou falecendo no postinho porque não tinha condição de transporte, não tinha vaga, lugar nenhum, certo? E não tem condição para dar um melhor atendimento ali. Você vê, não tem toda a estrutura que deveria ter.
Se não tem vaga, não tem estrutura, o que vai acontecer? O cara vai falecer ali, né? E a gente vê isso todo dia, né? Então, achamos que a saúde em Jacareí, ela precisa de dar um boom, melhorar e muito. Isso é só através de projetos e que a Câmara de Vereador, junto com a Prefeitura, elabore e aplica, porque senão desse jeito aí não dá, né? E é para ontem isso, para ontem. Você vê a Santa Casa, cara, eu acho que não sei se você tem visitado, eu fiquei lá alguns dias com meu pai, os enfermeiros, olha, cara, assim, ó, primeiro a estrutura do prédio já não ajuda, né? Você entra nos quartos, não ajuda. Você olha assim, não parece um hospital. Agora, o quanto é tenso aquilo, certo? O quanto é insalubre aquilo para o profissional. Então, e falta isso, e falta não sei o quê, e falta medicamento, e vai fazer, não tem. É uma coisa de louco. Só para quem está ali que sente. Para o pessoal hoje, por exemplo, que nunca precisou de usar a Santa Casa, não sabe disso, né? Mas nós que é trabalhador, nós que é metalúrgico, nós que tem os familiares que não têm convênio e que as empresas não pagam convênio, nós usamos essa estrutura. E quando você vai usar essa estrutura, aí você vê na pele o que é. Você vê enfermeiro chorando, você vê médico chorando, porque não teve condição de dar um medicamento para o paciente morreu na mão dele porque não tinha condição de um remédio, e muitas vezes não é nem o preço, é até mais barato, dá vontade de falar, vou ali na farmácia comprar. Porque é todo dia isso, 24 horas do dia. Certo. E Nilson, né? Uma das coisas que a direita e a extrema-direita pressiona a esquerda, né? Eu não gosto de usar muito desse tema, né? Porque, de fato, né, não é uma questão de segurança, né? Mas é o tema, digamos assim, segurança pública, né? O que vai ser muito debatido nas eleições, né? Principalmente nas eleições da cidade de São Paulo, né? O que você pensa, né, em relação a essa questão de segurança? Então, dentro do nosso programa, por isso que é interessante, o nosso programa, ele é bastante delicado essa área também, né? Porque o que nós temos hoje, e que a segurança que a ultradireita prega, é essa segurança que vai aos bairros, à periferia, espancar trabalhador, espancar negro e pobre, matar, né? Uma polícia, né? Muito letal aqui no estado de São Paulo, a nível mundial. Dessa forma, para nós não serve também. Porque não é verdade que a segurança é para tudo. A segurança do Estado que tem hoje e que a direita defende é uma segurança que tem um lado só, né? Pode ver que nós muitas vezes estamos fazendo uma passeata ou por coisas básicas, né? Por moradia ou por melhor condição de vida ou numa porta de uma empresa junto com os metalúrgicos e essa mesma dita segurança vai lá espancar nós, né? Foi camarada nosso preso. Esses dias o cara me chutou eu estava numa faixa, segurando uma faixa, quietinho no meu cantinho lá, o cara dessa dita segurança foi chutou um cone em cima de mim. Inclusive, correndo risco de me lesionar ali, né? Para que o cara fazer isso? Então, esse tipo de segurança para nós não serve. Então, por isso que dentro do nosso programa tem os conselhos populares. Nós defendemos, sim, que tenha uma condição do trabalhador, a trabalhadora, o povo pobre, ter as condições para ir trabalhar e vir trabalhar, ir aonde quiser, bem a hora que quiser, numa sociedade que não tem essa exploração, para que não esteja também essa situação que nós passamos no país hoje. Por exemplo, o cara não tem trabalho, o cara não tem condição nenhuma de vida, nem expectativa nenhuma. Ele vai para o crime. Aí o que acontece? A dita segurança, a polícia vai lá e faz o que com ele? Em vez de, né, de tocar, vai lá e espanca, mata.
Quando espanca, o cara fica pior. Quando mata, já era, a família perdeu, né? E assim que é a dita segurança hoje nós temos. Na verdade, não tem segurança nenhuma. Nós moramos em bairro periférico, sabe disso. A segurança para nós não tem, porque a forma que está aí, está colocado, não é segurança para nós. Segurança tem um lado, para quem tem dinheiro, para onde quem mora num bairro chique, isso para nós está errado. Então, nós achamos que a segurança, ela, primeiro, tem que ser o povo fazer a própria segurança e através dos conselhos populares. Então, é muito caro para nós também, mas está no nosso plano de governo e é dessa forma que nós achamos. Perfeito, Nilson. Agora, para a gente finalizar aqui, bem previamente, gostaria que você falasse um pouco, uma avaliação do atual prefeito Isaías Santana. Olha só, cara, nós tem aí, né, uma prefeitura que arrecada milhões de dinheiro, sabe? É muita grana. E nós tem visto o prefeito, junto com a Câmara Municipal, fazendo algumas coisas pequenas, né? Uma praça ali, nome de rua ali, mas tem algumas coisas que virou piada, né? Aquela ponte que não passa carro, que fica ali perto da Heineken, né? Que não passa caminhão, que não passa ônibus, e que entalou um caminhão recentemente, foi piada na internet. Então, eu acho que ficou muito aquém esse prefeito que a população confiou e achava que ia melhorar a cidade, ia melhorar condições de vida. Então, nós achamos que o mandato do Isaías, tanto do PT, ele tem um lado, por exemplo, nós foi discutir a Vibraz aqui, né? Muito difícil marcar uma reunião, muito difícil marcar uma reunião também com os vereadores e tudo, mas também fala que não pode fazer nada. Quando atende, fala, olha, não posso fazer nada. Então, para os metalúrgicos, para os moradores da região, sempre a esperança é que tenha um prefeito de fato que olha para os moradores, mas olha como todo. E aí, olha só, nós estamos falando aqui daquela passagem terminar lá. Não sei se vai ficar pronto até a eleição, mas tá lá, passei lá e era para terminar. Aquilo ali já era para ter feito no mandato do PT, lá atrás. Aí pegou, até hoje não terminou. Então nós achamos que está muito aquém do que o povo precisa, por isso nós lançamos nossas candidaturas, estamos aqui lançando, né? Vai ter a convenção nossa. Ainda não posso falar candidato, né? Tem que falar que é pré, o Adilson é o pré-candidato a prefeito nosso. Vamos ter a nossa convenção no dia 24, agora, e que nós vamos apresentar essa chapa nossa, que é eu como candidato a vereador, o Adilson como candidato a, 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 Prefeito. a prefeito, o vice, o Zé, e aí nós tem mais candidatos aqui, que é o Zuza, que é a Elisângela, que vai ser candidato a vereador aqui junto comigo. Então, por enquanto, nós temos essa chapa, que é os nossos pré-candidatos, e nós estamos debatendo com a população. Tem como melhorar? Tem. Tem como avançar? Tem. O que falta é força política. E nós temos plano de governo, tem condição de fazer junto com a população, não sendo um voto em nós, e nós achar que nós tem carta branca para fazer o que quiser depois com a população. Então, nós achamos que a população, sim, ela vota e escolhe, mas depois ela tem que acompanhar, ir nas sessões de Câmara, dar condição para essa população acompanhe, dar condição para melhorar o bem-estar dessa população que tanto merece, tanto é sofrida hoje. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista no Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Nilson do Meia Lua, né, pela nossa conversa, e passo a bola para ele fazer as considerações finais.
Primeiro, agradecer mais uma vez, ô Guilherme, pelo espaço. Nós achamos que é importante ter mais programa dessa forma, que debate direto aí com a população da nossa região, do nosso município. Quero aqui, de novo, ser mais uma vez solidário com os trabalhadores metalúrgicos da ARM, que está em greve nesse momento. Me coloco à disposição deles, caso precisar. Estive lá hoje de manhã, né, já falei isso, e quero aqui também fazer um convite para quem ainda não conhece o PSTU, venha conhecer o PSTU. Procura nós na rede social, eu estou lá com o Nilson do Meia Lua, está lá o Atilson, está lá o nosso povo, e as nossas pré-candidaturas, e também na nossa convenção, agora dia 24, a partir das 6 horas, na Câmara de Vereadores em Jacareí. Então, nosso partido está fazendo a nossa convenção aqui de Jacareí, onde nós vamos apresentar esses nomes que eu acabei de falar aqui, a candidatos a prefeito, a vice e a vereadora aqui da nossa cidade. Então, aproveita aqui esse espaço para fazer essa convocação, esse convite. Para quem não conhece o PSTU, venha conhecer e também venha à nossa convenção no dia 24, na Câmara dos Vereadores. Obrigado pelo espaço. Opa, maravilha. Então, mais uma vez aqui, agradecendo ao Nilson, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, programa e segue a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. A programação continua, tem muita coisa ainda para acontecer hoje. Um forte abraço e fui.